Então, basicamente, gravando aqui só uma conversa de RPG, porque eu ia gravar hoje a aula, ia falar a aula de mestragem aqui no servidor, só para mostrar o servidor pro resto de quem for assistir, do servidor mestre dos magos. Se for possível, vou colocar um convite para o servidor, assim como eu gravei no servidor de Tormenta, eu ia gravar aqui. Mas hoje eu acabei pegando um horário ruim, porque tá tendo vários eventos no canal, como vocês podem ver, e aí o pessoal tá nos outros eventos. Então, não tá tendo. É, então eu não sabia disso. Que aí basicamente não ia ter. É, senão eu teria feito em outro horário. Mas, vamos então aqui conversar. O Nicolas. Nicolas Lage, gostei do nome dele. O Nicolas Lage disse que já volta. O que eu vou fazer é ver se eu também convido o pessoal lá do meu servidor mesmo para conversar. Mas em geral, eu tô aqui por 40, 50 minutos. Pode ir puxando alguma coisa que você queira saber. Eu posso conversar sobre sistemas, posso conversar sobre criação, sobre regras específicas de sistemas, sobre como mestrar sistemas específicos. Vou postar aqui lá no meu grupo, no meu servidor, se tem gente que gostaria de falar lá. E você, o que você gostaria de conversar sobre RPG? Hum, hum. Mas você tá falando detalhes do ponto de vista descritivo? Como descrever? Hum, hum, hum. Oi, Dante. Oi. Então, a gente tá só conversando sobre RPG. Tô conversando com o Dragão Kai sobre mestragem, mas pode ser. Como. Ia ser uma aula, mas como eu peguei um momento ruim, não vai dar pra ter a aula. Então, tô mais conversando. E ele está me falando sobre como ele estava numa sessão em que, como ele é um mestre também iniciante, é, ele estava numa sessão e disse que descreveu coisas inúteis, assim. Então você diria que a sua mestragem foi meio maçante, que você foi muito prolixo, né, nas descrições, é isso? Pronto. Uhum. 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 Isso foi. Mas isso foi durante a sessão ou foi em sessões múltiplas? Mas por que o pessoal saía? Ah, era online. Online, ok, tudo bem. Online é mais difícil mesmo. Isso é mais complicado. É, mas vamos então por parte. Há quanto tempo você mestra? Há quanto tempo você joga RPG? Normalmente as pessoas jogam antes de mestrar. Pronto. 7 meses. Ok. E você começou jogando ou mestrando? Pronto, é. Demon Lord é um bom sistema. Ele é uma versão, pra mim, é uma versão melhorada do D&D quinta edição. Pra mim ele é uma versão melhorada do D&D quinta edição. Eu acho o melhor D&D já feito. Melhor D&D já feito é esse e os D&Ds antigos, que são os OSR, Old School, que inclusive nós temos aqui no Brasil representantes em Old Dragon e nos Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros. São os dois maiores OSR do Brasil. Eu mesmo tenho alguns, mas nenhum publicado, então não tenho nada que eu possa demonstrar. Também tem o Zauber, mas o Zauber é baseado no sistema do Old Dragon. Mas é, são assim, o Shadow ele é um sistema muito interessante. Pra mim ele tem um sistema de classes dos melhores que eu já vi. Lembra um pouco alguns sistemas específicos como Warhammer Fantasy, terceira edição, e alguns outros que permitiam essas somas de classes. Um pouco Dark Heresy,
um pouco D&D, mas D&D nunca foi tão elegante. Pra mim eu acho extremamente elegante do Shadow of the Demon Lord. Mas voltando ao assunto específico de mestragem. O, parte dessa aula era exatamente exercícios de mestragem. Exercícios de como mestrar. Seria legal até fazer, quando tiver uma próxima oportunidade, eu faço então essa aula. Mas de forma geral, o que pode ser dito sobre mestragem está muitas vezes ligado ao que se pode apresentar com... agora que eu vi que está mutado você falando. Aqui na gravação. Pronto, eu te desmutei. Mas como eu expliquei mais ou menos qual era o seu problema, eu acho que não vai ter muito problema no vídeo. Mas mestragem muitas vezes está relacionado às mesmas características que lidamos com escrita. Então muitas das colocações que são feitas para como mestrar podem ser utilizadas também no âmbito da escrita criativa, da escrita literária e de fantasia. Porque os mesmos critérios que você levantou, eu estou descrevendo demais, eu não estou descrevendo demais, são coisas também levantadas na própria escrita criativa. E aí nós vamos a alguma questão. Em última instância, depende do que o seu grupo está pretendendo fazer. A questão fundamental em mestrar, para além das características inerentes dos mestres, das características que são relevantes aos mestres, que é uma das coisas que eu ia falar na aula, mas que não vai dar pra gente falar, a gente faz isso em outro dia, que são as características que um mestre tem que ter, enquanto juiz, enquanto narrador, enquanto roteirista, enquanto diretor. São as 4 principais características de um mestre. Que cada uma delas estão interligadas às funções do mestre. A função de descrever as cenas, a função de ser o árbitro final das regras, a função de encadear cenas, roteirizar, e a função de... Aliás, essa é a função do diretor, de direcionar as cenas, fazer com que uma cena A leve a uma cena B, e a função de roteirizar. Isto é a função de escrever coisas, de você criar o mundo, criar personagens. É bom que você não vai narrar, que pelo menos você vai poder ouvir aqui, não é? Os caras ainda não estão online. Chame eles pra ouvir. Você pode mestrar depois daqui. Eu não vou ficar muito tempo. Os caras farraparam, estão tudo offline. Ou invisível. Normal. Bem-vindo à internet. É assim mesmo, cara. É muito assim. Aqui é muito difícil ter um grupo. Mas quando normalmente você acha... Lá eu tenho o canal lá onde eu mestro principalmente. Não só eu mestro, mas tem vários mestres também. Nós temos um cenário em conjunto. Aí tá tendo mais mesa, mais jogadores e mais certo. Eu sei como é que é. Tem alguns servidores que também estão fazendo isso. Sim. Tipo a Horda fazendo a guilda. Uhum. Mas, então, sobre a questão do mestre, essas são as características do mestre. Para a mestragem especificamente, e aí vem a questão da sua pergunta, como fazer, se você acreditou que você descreveu demais. E aí vem essa questão. Tirando essas coisas básicas que são do ato de mestrar, o que é mestrar, quais são as características de um mestre, quais são as funções do mestre, aí vem, ok, agora que eu sei as funções do mestre, qual é o trabalho do mestre? O que o mestre faz? Como é que eu faço cada uma dessas funções? Nesse caso específico, você está com dúvidas na questão do narrador. Cada uma dessas funções do mestre, narrador, juiz, diretor e roteirista, tem 10, 20, 30 aulas que eu posso fazer sobre. Mas então vamos falar então um pouco sobre o de narrador. E tudo isso está relacionado à primeira pergunta. Antes de qualquer coisa, o que acontece numa mesa é: o que você vai mestrar? O que você e seu grupo querem? Esta é a primeira questão. Então, que é basicamente, quando um RPG nada mais é que criar histórias em conjunto mediante uma narrativa e regras. Isso é que é RPG. Nada mais, nada menos. É um jogo de contar histórias com regras. As regras são o sistema, a história é o que vocês em conjunto querem fazer. E essa história que vocês vão criar é algo que tem que ser decidido pelo grupo. Então, não adianta, por exemplo, você vai lá, você se reúne com as pessoas e fala: vamos jogar aqui fantasia medieval.
Fantasia medieval é só um tema, é só um direcionamento, um gênero enorme. O que de fantasia medieval? Como de fantasia medieval? Você vai jogar fantasia medieval estilo DCC nível 0, que você vai ser um bando de... todo mundo vai ser um bando de camponês fraco, que vai morrer aos borbotões? Vocês vão jogar cada um com 6 personagens e vai morrer quase todo mundo? Onde a tentativa é só de sobrevivência? Você vai jogar Shadow of the Demon Lord, que os personagens eles são mais fortes, costumam ser mais fortes. É uma jornada mais épica, mais acelerada. Cada aventura é uma missão específica que terminada gera um nível do personagem. No nível 3 consegue uma classe nova. Aliás, no nível 5 consegue uma classe nova. No nível 7 consegue outra nova classe. Vai ser nesse 3, nível? 3. Oi? É no 3. Ah, ok. É 3 e 7, né? É 1, 3, 7. 1, 3, 7, você começa no 0. Então, é Shadow of the Demon Lord, é Dragonlance, que é muito mais heróico, existem vários dragões, você conversa com as criaturas mágicas, a magia está por toda parte. É Birthright, que você literalmente é a cavalaria... É fantasia arturiana, cavalaria, e é basicamente cavalaria e espada. Você serve a um rei, e aquelas buscas clássicas arturianas de buscar itens sagrados em nome do rei, em nome da pátria, em nome da terra, em nome do povo. Então, isso tudo é fantasia, mas cada fantasia é diferente, e essa é a grande questão. O primeiro passo é juntar, falar o que vai ser mestrado, o que os jogadores querem, o que o mestre quer. Porque tudo é possível. Você falou que eu descrevi demais. Isso não é necessariamente ruim. Você começou jogando RPG de fórum? Normalmente quem descreve muito vem de RPG de fórum. RPG de fórum... Mas RPG de fórum normalmente tem descrições enormes, imensas, de vários e vários parágrafos. Era muito comum. Ainda mais nos antigos servidores que têm caído cada vez mais em voga, que era o Firecast e o 2IC. O 2IC nem existe mais, que era o RPG online. Era muito comum você ter ações imensas. Então, descrever demais, não existe muito disso. O que existe é, você está descrevendo de tal forma, você está narrando de tal forma que não condiz com as expectativas dos jogadores. E aí você tem que conversar com seus jogadores. Você tem que ver qual é o tipo de história que vai ser feita. E isso lida muito com os tipos de jogadores que existem, que é outra questão, são outras aulas específicas. Que principalmente existem os seguintes grupos de jogadores, os seguintes tipos de jogadores. O jogador que é o mais gameista, que ele vê a sessão de RPG mais como um desafio. Ele se interessa mais em criar personagens combeiros, mais em criar um personagem específico para vencer. Ele vê o RPG mais como um jogo. Ele vai lá para matar monstros, conseguir tesouro, ganhar XP, tipo um MMORPG. Ele vai lá para upar de level, ficar forte e ganhar. O objetivo dele é ganhar. Ele não se importa muito em interpretar, ele não se importa muito em criar história, ele está lá para fazer isso. Aí você também tem o jogador que é o simulacionista, o interativo, que o objetivo dele, ele principalmente, que é simulacionista interpretativista, é o cara que ele entra no personagem, é aquele pessoal que gosta de até falar com voz diferente, gesticular, e várias outras coisas. É o cara que quer jogar o RPG para entrar no personagem, deixar de agir como fulano e virar o personagem. Aquele que entra no papel de cabeça. Sim, é uma temática assim muito comum no RPG dizer que esses são jogadores de verdade. Eu discordo. Tipo, não existe jogador de verdade. Cada um tá querendo se divertir. Então, se você se diverte entrando no seu personagem, bom pra você. Se você se diverte fazendo o personagem mais combeiro possível pra matar todo mundo, bom pra você. Não tem nenhuma... Normalmente existe um preconceito muito grande pra todo mundo que não é muito interpretativo. E eu, sinceramente, eu acho isso baboseira. E o terceiro grupo de tipo de jogador é o jogador narrativista, que é o jogador que foca em contar a história. É um cara que você... Não sei se você ainda já viu um jogador assim, mas são jogadores que querem falar pelo mestre. Eles querem descrever coisas que estão além do personagem dele. Ele fala o que um NPC está querendo fazer. Esses são jogadores
que querem mais ver a história andando. Eles não se importam nem muito com o personagem deles, nem mesmo com os desafios. Eles só querem jogar a história em movimento. E, por fim, tem o quarto tipo de jogador, que é o jogador social. É o jogador que ele tá ali no grupo para simplesmente passar um tempo com a galera. Ele não se importa muito com o jogo, ele não se importa muito com o personagem, ele não se importa muito nem com a história. Ele tá lá porque ele quer se divertir, falar, fazer piada, fazer meme. Isso inclusive, não é muito incomum você ter num grupo o cara que não fala, por exemplo. Isso inclusive, online é relativamente comum. Ele tá lá pela experiência de estar lá com o grupo e fazer meme com a galera. Esse é o jogador social. Esses são os 4 tipos de jogadores que existem. E aí é uma coisa mais complexa você, enquanto mestre, tentar ver qual é o tipo de cada um dos jogadores e tentar conciliar isso numa mesa. O ideal é que pelo menos todos tenham um tipo mais ou menos em comum. E é importante que, mesmo que você não seja, por exemplo, você é um jogador narrativista, você gosta de contar a história, mas se você está numa mesa gameista, uma mesa de jogadores que principalmente estão lá pelo desafio, ou você aceita isso ou você não joga. Você tem que, não dá pra você ser o cara chato da mesa. E aí, até nesse quesito, cada sistema de RPG, ele possibilita coisas diferentes. Tem RPGs mais gameistas, que permitem o foco no desafio. Tem RPGs, tem sistemas mais interativistas, que proporcionam que você crie o personagem da maneira como você quer. Estilo GURPS. Você pode criar um personagem com voz melodiosa, com aparência com bônus mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Você pode literalmente criar cada pedaço do seu personagem. Você pode fazer com que ele tenha um dedo mindinho pequenininho, com que o polegar dele seja muito grande, com que uma mão seja muito menor do que a outra. Você pode fazer o personagem como você quiser. Isso são sistemas simulacionistas interativistas para jogadores desse tipo. Storyteller tem muito disso, que você cria a natureza do personagem, natureza, comportamento, e por aí vai. Você tem sistemas narrativistas, que são sistemas que permitem que os próprios jogadores possam interferir na história. Inclusive são sistemas que até um pouco tempo atrás estavam em voga muito forte e agora estão caindo um pouco de fama. Sistemas como Fate, que saiu inclusive em português. Sistemas como Espírito do Século, saiu também em português. Sistemas como Esse Corpo Mortal, que mais? Apocalypse World e todas as suas variantes, como Dungeon World, etc. Tudo isso são sistemas narrativistas, onde os próprios jogadores podem inventar, mudar, alterar a história, quase como pequenos mestres, às vezes até com mais poder do que o mestre. Então, cada sistema acaba norteando, encaminhando para alguma coisa. D&D é um dos maiores sistemas gameistas de todos os tempos. Mas eu não vou nem começar a falar de D&D, que isso aí já é... Eu falo 3, 5 horas aqui sobre D&D, mas... D&D, por si só, ele é baseado especificamente em criar desafios. O D&D original era literalmente só para criar desafios. Atualmente, na 5ª edição, tem um pouquinho de interpretativismo, um pouquinho de narrativismo, mas é pouquinho mesmo. D&D ainda hoje é um jogo de desafios. Você tem os níveis de desafio dos monstros, tudo é escalonado a partir do nível dos personagens. É o jogo da porradeiro. Não é nem de porradeiro, é um jogo onde o foco é o desafio. Você tem masmorras para vencer, que tem armadilhas, monstros, magias, tudo escalonado em nível. É um jogo de estratégia, um jogo de movimentação, um jogo desse tipo de coisa. Então, isso são questões para se ver. Então, isso aí nós temos já o perfil dos jogadores. E aí, o que você tem que fazer? Voltando para a sua colocação, Dragão Kai. A questão de, eu acho que eu narrei demais. Depende. Se você estiver lidando com jogadores interpretativistas, é muito improvável que eles se incomodem com narração demais. Porque é a mesma coisa. O que é melhor? Vamos lá. Que livro que é melhor? Conan, o livro clássico do Conan e a Torre do Elefante, ou O Senhor dos Anéis? Qual é o livro melhor? É uma pergunta que não existe. Conan é ação rápida, numa hora o Conan está se preparando, na outra já está dentro da torre, na outra já está enfrentando o elefante espacial. Então, tipo, aí você compara com O Senhor dos Anéis, 50 páginas descrevendo grama. O que é pior? O que é melhor?
Senhor dos Anéis é maravilhoso, Conan é maravilhoso. Só que são estilos diferentes. Conan, em termos RPGísticos, ele seria mais para um gameismo, que é o desafio Conan. Você vai lá e vai subir a parede, rola pra subir a parede, rolou, pronto. Próximo parágrafo, o Conan tá dentro do quarto. Rola pra ver se você acha a armadilha. Não, achou, pronto, Conan ele desviou da armadilha. Próximo quarto. É assim que é, vai indo os desafios. O Senhor dos Anéis é uma pegada mais interativista, simulacionista, onde cada pedaço da viagem você tem uma rolagem, você tem um cansaço, uma interação entre os personagens, chove, cai chuva, faz sol, lama, tem um barranco, tem uma ravina no chão, os hobbits vão ter que passar por ali, por aqui. Aí eles estão passando, vem um pássaro bonito, esse pássaro bonito lembra da casa deles, eles sentam no tronco, começam a usar a erva de fumo lá dos hobbits, não sei o que. São coisas diferentes, objetivos diferentes. Então a primeira coisa para você é ver basicamente o que seus jogadores querem. Primeiro, o que você quer, já que você é um mestre. Então, tipo, se eles quiserem uma coisa que você não quer, você logo vai se cansar e tipo, sem um jogador ou outro, a aventura ainda pode continuar. Sem um mestre, não tem como continuar a aventura. Então, a primeira coisa é pensar, o que você gosta? Qual é o tipo de coisa que você gosta? Eu, Gaia, não gosto de narrativismo. Do ponto de vista de eu mestrar. Eu não gosto de mestrar narrativismo. Não gosto. Eu me recuso a mestrar narrativismo. Porém, eu adoro ler narrativismo e acho sistemas fantásticos do ponto de vista teórico. Enquanto um teorizador de RPG, eu acho fantástico. Mas eu, enquanto mestrar e jogar, eu não gosto de narrativismo. Não gosto. Da mesma forma que eu também não gosto de jogar. Eu joguei pouquíssimas vezes na minha vida enquanto jogador de RPG nesses mais de 20 anos. E eu não gosto de jogar, eu gosto de mestrar. Eu gosto de estar nesse processo da narração. Mas é isso. E você? O que você gosta? Você se vê como mestre de quê? Você gosta de montar desafios, você prepara uma masmorra, armadilhas, encontros, você gosta do combate específico, você gosta de pensar em estratégias para vencer as habilidades dos personagens, você gosta de pensar nas motivações internas específicas de cada NPC, fazer longas demonstrações, falar que ele estava vestindo o que e não sei o que, fazendo politicagem. Aí você pensa na garotinha que está lá carregando o balde d'água e como os pés dela doem, porque na casa, na verdade, os pais não têm muitos recursos e ela tem que andar vários quilômetros para poder buscar água, e ela sonha algum dia poder se tornar uma das magas de gelo da cidade, e para isso ela se esforça todo dia, mas a família não tem recurso e blá 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 blá. Então, isso aí é interativista. Você pensa nisso e você quer conversar com os jogadores, aí então você vai descrever a garotinha chegando, você vai descrever os olhos, falar, ela vai, tropeça, deixa cair o balde d'água, e isso é interativista. Narrativista, um foco mais focado na história, do ponto de vista do mestre, do ponto de vista de sistema e do mestre, você gosta de dividir a história com o jogador. Então seria, você gosta de perguntar, você fala assim, muito bem, vocês estão caminhando pelo corredor, aí você vira para um jogador e fala, qual é o monstro que está lá? Qual é o maior medo do guerreiro Krunk e que tipo de criatura vai sair agora do corredor? Aí o Krunk fala, Krunk quando era pequeno ele sempre foi, quando ele era apenas um bebê, uma cobra o mordeu, e desde então ele tem medo de cobras, então a coisa que ele vai ver é uma cobra. Aí você, enquanto mestre, fala, muito bem, uma enorme cobra colossal de 2 cabeças sai, ela tem um chifre numa cabeça e um tentáculo saindo debaixo do queixo da outra. Rola a iniciativa. Então, se você prefere mais essa divisão da narração com os jogadores, é mais outra coisa, é mais isso. Então, tem a questão básica, ninguém é só uma coisa, todo mundo é um pouco de cada, não tem como ser só narrativo, ou só gameista, ou só interpretativista, simulacionista. Então, se o seu caso você é mais narrativo sem muita escolha pro player,
Então você tá falando que você gosta de narrar. Ok, então está mais próximo de um de sistemas interpretativistas e jogadores interpretativistas. Aí vem a questão. Você tem que ver com seus jogadores. Se eles estão indo para a associação, por exemplo, eles podem estar indo para a associação achando que vai ser focado em combate, em desafio e tal, e aí você tá lá conversando sobre os olhos do cara que atende no bar e não sei o que, e eles estão nem aí. Então, essa é a questão. Pode falar. Não precisa escrever, você pode falar se quiser. Quando a rolagem me surpreende, eu até pergunto para meus players se eles preferem que eu narre ou vocês narrem. Uhum. Mas o que você acha que os seus jogadores quereriam jogar? Cadê o servidor? Tá aqui. Alguns ficam me enchendo o saco para tentar narrar Nebula, que é um sistema de uma das variantes do Cyberpunk. Pô, Nebula? mesmo? Eu não conheço isso. Sim, Nebula? Nebula. É brasileiro isso? Pirata. Tá em português. Nébulas Piratas de Marduk. O Nebula. amigo aqui sempre me fica spamando Meu Deus. o PDF RPG que eu não conheço. Nebula RPG. Parece ser um RPG brasileiro. Nebula é um jogo de ação. Parece ser um RPG brasileiro. Isso é um RPG brasileiro, ok. É isso que eu falo, é muito difícil hoje em dia conhecer todos os sistemas. Ainda mais quando tá mais fácil todas as questões de publicação. Esse aqui eu não conhecia não. Interessante. Tem as regras gratuitas. Bom saber. Ok, interessante. Mais um sistema para eu ler algum dia. Sim, mas continue. Aí tem alguns que ficam dizendo melhor a gente ir logo pra porrada nesse negócio mais. Aí tem outros falando, deixa o mestre terminar de falar a ação. Aí acaba ficando assim dividido entre os players, porque alguns falam que quer mais batalha e outros quer mais porrada. Aí quando eu acabo colocando mais de alguma coisa ou mais porrada na sessão, os outros ficam mais quietos. Aí quando eu coloco mais história, os que gostam de porrada ficam mais quietos ainda. Aí fica difícil de... Bom, aí você tem que ver com o seu grupo, conversar com eles e ver o que eles queiram. E a depender, deixar claro que você vai encaminhar a história para um lado, aí você escolhe o que você prefira, e quem quiser ficar, fica, quem não quiser, sai. Também tem isso. Essa é uma questão que não tem muito o que fazer. Se os jogadores estão estão indecisos nesse aspecto, você tem que ver. Enquanto mestre, também está ligado, você é meio que o anfitrião do jogo, você tem que ter essa noção. Pode falar, dragão. Dragão. Vai. Relaxa, eu não caí não. Mas é isso, você tem que ver isso. A questão é que isso depende principalmente do que vocês decidem que vão jogar. Então, vai ver o que seu grupo quer. Tem quantos jogadores no seu grupo? No início era 8, agora foi reduzido a 4. Ok. Quantos gostam mais de batalha? Ficando dividido, metade. 2 gostam de batalha e 2 gostam mais de história. De descobrir mais coisas, então você tem que perguntar. de negócio que eu não tô, nem liguei tanto para aquele negócio, eles pedem teste daquele negócio. Você tem que perguntar, tem que ver com eles. Outras coisas aí entram mais em específicos de mestragem. Técnicas que podem ser aplicadas. Aí eu teria mesmo que ver você mestrando para poder opinar ou colocar. Mas existem muitas técnicas
que podem ser aplicadas, como por exemplo ir direto para a ação, que é o clássico da narrativa épica tradicional mitológica, que era a mestragem, que era o chamado in media res, que seria no meio das coisas, a tradução do latim. Então já começar no meio da aventura, no meio da questão, isto é, não narrar deles irem até lá falar, eles pegarem a missão com o mago andarilho de resgatar a varinha dele que foi roubada pelos goblins, aí eles têm que viajar até a caverna, que fica não sei quantos quilômetros de distância. É literalmente você dizer, hoje vocês se encontram nos túneis subterrâneos de Azarum, as famosas cavernas dos goblins, se esgueirando furtivamente para não despertar a fúria do rei goblin, tentando buscar a varinha do mago eremita Zax. E pronto, a aventura já começou, eles estão aí. Isso aí você pula todo o processo de 2 horas, 1h30, que vai ser: muito bem, o que vocês estão na cidade X, o que vocês fazem? Ah, nós queremos ir não sei o que, blá blá blá. E aí eles nunca falam com o mago, acabou sua aventura. Então, já começar no meio das coisas é uma técnica muito comum e que diretamente joga as pessoas já para a aventura. Basicamente, se você tem uma missão, uma aventura específica, já jogue eles na aventura. Isso facilita as coisas. Outras questões também, aí depende muito do sistema que você está usando, é que cada personagem tem uma missão específica dele. Sistemas como o Apocalypse World tem muito disso fortemente atrelado ao seu sistema de XP. Então, você colocar o que seria as motivações do personagem, que são as coisas que ele vai querer fazer para motivá-lo a seguir em frente. Em Apocalypse World, quando você faz alguma coisa relacionada aos interesses do seu personagem, você ganha um de XP. Então os jogadores acabam querendo fazer isso e agir em prol do personagem para querer ganhar mais XP. Então isso é muito curioso. Isso é uma estratégia que pode ser feita. E é feita em, por exemplo, Shadow of Yesterday, eu acho que é o RPG que começou isso. O Apocalypse World utilizou muito. Mas o Novo Mundo das Trevas tem isso. Nas Crônicas do Deus das Máquinas, The God Machine Chronicles, e por aí vai. São 2 estratégias. Existem muitas estratégias e formas de acelerar combates em RPG. Aí depende muito do sistema que você está usando. Shadow of the Demon Lord tem a iniciativa mais fixa. Então, se não me engano, você não rola para iniciativa, não é? Então. Geralmente eu faço assim no Demon Lord, rápido ou lenta? Sim, eu vou de rápido atacar. Isso. Quem for na lenta demora mais pra atacar. Isso, mas além disso, e aí os jogadores vão primeiro e os monstros vão depois. É assim que é em Demon Lord, correto? Sim, sim. Pronto, ok. Mas basicamente não rolar iniciativa, jogar números fixos. Shadow of the Demon Lord já tem isso acelerado. Existem estratégias para você rolar dado para conjuntos de monstros. Você joga só uma vez para conjuntos de monstros e acelera. Mas aí depende muito. Um grupo de jogadores que tem mais interesse no combate, eles vão querer a coisa estratégica, então isso aí pode incomodá-los. Deixa eu pensar. Mas de forma geral é isso. São pequenas colocações que vai depender muito do seu grupo em específico e dos seus interesses em específico. Mas eu consegui responder um pouco a sua pergunta? Consegui. Tem mais alguma colocação? Alguma outra indagação? Esse sistema de XP, que geralmente tem em alguns outros tipos de sistema de RPG. Sim. Pegando o exemplo do Demon Lord, ele não tem. Não tem. Mas é facilmente... Não, em Demon Lord não é facilmente aplicado por uma razão bem simples, que a cada missão terminada você ganha um nível automaticamente. Em Shadow of the Demon Lord, você teria... Mas também fala. como se fosse uma regra. Tipo,
tem várias side quests e tem a principal. Você tá indo na rumo da principal e entre elas tem a side quest. Geralmente o player vai pegar essa side quest porque ela pode dar um item bom ou simplesmente pegar ela só por achando que é uma parte da principal. Aí, como os meus players ainda não estão conseguindo achar o caminho correto da principal, eu tive que fazer algumas coisas, tipo, botar Mas aí você uma tá seguindo bucha um de dificuldade pouco. 500. Você tá seguindo um pouco fora do que é colocado em Shadow of the Demon Lord. Lendo em Shadow of the Demon Lord, ele é colocado para ser um RPG de apenas 11 sessões. Onde a cada sessão você tem que ter uma missão. Shadow of the Demon Lord ele é episódico, ele não é sandbox. Sandbox é o estilo caixa de areia, que existe um mundo, os jogadores ficam soltos nele para fazerem o que quiserem. Shadow of the Demon Lord não é assim. Em teoria, o RPG ele é feito para você, enquanto mestre, você prepara 11 aventuras, onde cada uma delas tem uma missão e você já começa direcionando a missão. Normalmente a primeira aventura é os jogadores tentando sobreviver a algum problema. É a primeira missão. Aí eles sobrevivem e aí eles agora vão pro nível 1. Então vamos supor que a primeira aventura foi os jogadores, eles foram todos capturados como escravos pelos orcs e eles vão ser levados para os trabalhos forçados. Vamos supor isso. Então a aventura é vocês têm que escapar. Pronto. A segunda aventura eles escaparam, sobreviveram, quem morreu vai criar um novo personagem, não sei o que, e agora eles estão livres. Nem Shadow of the Demon Lord não é, vamos lá, vocês estão livres, o que vocês fazem? Isso não existe. Em Shadow of the Demon Lord clássico, seguindo as regras do livro. O que existe é, você prepara uma outra aventura. Você fala, vocês escaparam, mas os orcs estão na cola de vocês e agora essa nova aventura é vocês tentando sobreviver, indo pro bosque, você pega um bosque lá, eles têm que sobreviver a isso. Essa aventura, a missão é essa. Eles vão fazer isso. Sobreviveram, próxima aventura você já vem numa nova missão. Eles sobreviveram, conseguiram escapar entrando no reino oculto dos elfos e das fadas, mas para aceitá-los lá dentro, essas fadas vão ter que basicamente elas querem que você faça um serviço para elas, que é acabar com os demônios que estão corrompendo um bosque, uma parte sagrada da floresta. Pronto, essa é a missão. Eles vão agora fazer isso. E aí a terceira sessão é essa. Eles vão lá pro bosque sagrado limpar, você tá lendo minha mente. Vai lá, você vai matar os demônios e tal. Jogar Demon Lord é isso. Você fala, explicar aos jogadores que são isso. Então não tem, mas eu não quero matar os demônios. Então você não quer jogar. Cada sessão é uma missão. Vocês vão fazer. É assim que é colocado Shadow of the Demon Lord. Aí eles vão lá enfrentar os demônios. E aí vamos supor que eles descobrem que na verdade os demônios contam que as fadas que são as malignas, eles convencem os jogadores. Tipo, você poderia não ter pensado nisso, mas na hora você estava achando que eles iam matar os demônios e aí eles iam ficar aliados das fadas. Mas os jogadores mudam de ideia, eles vão lá nos demônios e se aliam dos demônios. Pronto, aí o que acontece? Na próxima sessão aí vai pra quarta sessão, eles matarem as fadas. Aí vão lá, não sei o que, matam as fadas, muito bem. Aí o que acontece é que ao matarem as fadas, eles atrapalham o equilíbrio natural e começa a surgir um monte dos homens-fera. E os demônios começam a rir e falam que eles estão aliados eles vão ser os causadores da aproximação da sombra do demônio rei. E os jogadores agora têm que sobreviver a isso e lidar com isso e blá blá blá. Então a quinta sessão pode ser eles tentando escapar, pode ser eles tentando agora corrigir o que aconteceu. Eles vão seguindo uma busca mitológica por algum item específico mágico para tentar matar estes homens fera que estão atrapalhando as coisas. Supondo que eles matam os demônios feras, e aí eles descobrem que aí na sexta aventura eles matam os demônios feras e descobrem que
Eles são, na verdade, o rei desses demônios feras era apenas um dos generais que estão querendo trazer o apocalipse para o mundo. Então agora eles têm que matar os 3 grandes generais. Um deles é um grande orc, o outro é um Jotun e o outro fica no deserto. É um lixo adormecido, uma múmia adormecida. Aí vai lá, aventura 7, 8 e 9 é isso, eles matando os generais. Aí a aventura 10, para finalizar a campanha, é quando todos os generais mortos, eles resolvem utilizar uma última cartada, que é fazer uma fenda na realidade, e vai surgir um colosso do Demon Lord, e eles têm que derrotar esse colosso. Acabou. Aí tá completa a campanha. E é isso. Shadow of the Demon Lord é mais direto nesse aspecto. Então, é um bom sistema até para iniciantes, na questão de narrar, porque ele já coloca, cada sessão é uma missão. Não é um jogo para sandbox, para um mundo aberto, tipo Skyrim. Shadow of the Demon Lord não é Skyrim. Shadow of the Demon Lord é como Final Fantasy clássico. Você vai seguindo as missões. É assim. Entendeu? Uhum. Aí, se você fizer assim, eu acho que a maior parte dos problemas para a sua campanha devem terminar, de forma geral. Agora, isso aí é para essa questão específica de eles não estarem fazendo as missões e tal. Para a questão específica de narração, você tem que conversar com seus jogadores para determinar se a questão deles está relacionada a um choque entre os interesses pessoais, se os 2 jogadores querem ir só pelo combate, os outros 2 só querem ir pela interpretação. Aí ou vocês fazem um compromisso para ver um meio termo, ou então os jogadores que não vão estar coniventes e condizentes ao seu perfil de mestre irão sair. Mais alguma pergunta? E quais sistemas se encaixam mais nesse tipo que você acabou de falar, tipo sandbox, mundo aberto? Tipo sandbox, classicamente falando, os RPGs estilo sandbox são os D&Ds antigos, que hoje em dia seguem a bandeira do chamado OSR. São os principais e mais conhecidos sandbox. Porque, por exemplo, quando você pega um sistema muito simulacionista, ele costuma ser um sistema ao estilo crônica. Você tem muitas possibilidades para os jogadores, mas costuma ter uma plot específica que deve ser seguida. Os sandbox mais clássicos são os de Hex Crawl, Dungeon Crawl mais antigos, onde literalmente você tem um mapa, você coloca o mapa na mesa e fala para os jogadores o que vocês querem fazer. Jogos que costumam ser assim, ou de Dragon, aqui no Brasil, ou de Dragon, Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, AD&D clássico, D&D clássico, e aí nós entramos o D&D primeira edição e de edição 0. A partir da terceira edição as coisas ficaram um pouquinho mais diferentes, porque o D&D terceira edição ele mais focava em missões, não era sandbox, era muito focado nos desafios específicos. Isso teve a mesma variedade na quarta edição, e a quinta edição eu não posso dizer muito bem, que eu literalmente não sei exatamente o que a quinta edição quer. Mas parece que é um meio termo entre tudo. Então, sandbox são esses. Mas de forma geral, qualquer RPG pode ser um sandbox. É que o Shadow of the Demon Lord, ele especificamente se colocou enquanto RPG na base de missões. Entendeu? Entendi. Pronto. O que mais? Pra mim, como eu sou um narrador de Demon Lord, ia ser bom eu aprender outros tipos de sistema? De forma geral é bom, sempre bom aprender mais sistemas, tanto pra você jogar com outras pessoas, porque sinceramente, eu gosto de Shadow of the Demon Lord, mas pensando de uma maneira bastante estratégica. Porque vamos pensar assim em termos de RPG no Brasil e RPG online, que é o que a gente está jogando principalmente. Hoje em dia os grupos pessoais, os grupos presenciais são mais difíceis de se acontecer. Você tem que pensar até mesmo na que situação. Você quer ou não quer jogar RPG? Porque de forma geral, quer goste ou não goste, D&D é o maior sistema, e é o mais jogado e é o mais conhecido.
Se você não conhece D&D ou não mestra D&D, você provavelmente vai ter muita dificuldade de mestrar qualquer coisa. Especialmente no Brasil, que o RPG ainda é uma cultura underground que só agora está começando a subir. Só agora o RPG está começando a voltar. Porque o RPG ele foi ficando muito famoso, aí teve um revertério, especialmente por questões religiosas no Brasil. Muito RPG processado. A Dragão Brasil foi processada, o Daemon foi processado, acabou, meio que mataram o RPG no Brasil, no período de 2002 a 2008, 2010, o RPG foi morto no Brasil. Isso acabou com a nossa indústria, e só agora está voltando graças à indústria de financiamento coletivo. Estamos vendo um ressurgimento do Brasil, que a depender de algumas leis que possam ser passadas, está tendo uma lei que está rodando lá no Congresso de querer proibir o RPG. Então, tem algumas coisas rolando que podem matar de novo o RPG no Brasil. Então, tem que ficar esperando sobre isso. Por enquanto, o RPG ainda é uma coisa underground, que é um absurdo. Do ponto de vista educacional, o RPG é uma das maiores ferramentas que existem. É um absurdo o RPG ainda ser desconhecido. Mas é uma questão concreta. E, diante disso, você conhecer um sistema praticamente desconhecido, como Shadow of the Demon Lord, não querendo desmerecer o Shadow. Para mim, o Shadow é melhor que D&D quinta edição. Shadow é um dos melhores sistemas que eu já li e já conheci. Agora, você não vai encontrar mesa para isso. Você não vai encontrar. Porque a grande questão é que as pessoas não querem aprender novos sistemas. É difícil aprender novos sistemas. Tipo, eu li mais de 200 sistemas diferentes, mas é basicamente eu tenho interesse, eu estudo RPG. É uma pena que RPG não tem nenhuma validade do ponto de vista acadêmico. Mas eu conheço muito de RPG. E essa é a grande questão. Não é muita gente que gosta de aprender um sistema. E aprender um sistema para jogar requer que você saiba as builds dos sistemas, quais são as criações otimizadas, para você não pegar uma vantagem e uma desvantagem específica que vai ser super inútil, e não sei o que, como é o combate, como é que são os quadros no combate, como é que é a narração de cenas. Por exemplo, você mesmo que leu Shadow of the Demon Lord, estava já seguindo por uma coisa que o Shadow of the Demon Lord não faz normalmente, que é esta aventura de sandbox. Você pode, mas Shadow of the Demon Lord é para ser uma campanha episódica. Você começa nas missões e vai seguindo nas missões. Então, cada RPG tem suas nuances. Então, isso tudo implica numa problemática. Nesse cenário extremamente limitado, de pessoas que pouco conhecem o RPG enquanto uma coisa underground, uma situação de que a maior parte dos jogos hoje em dia só acontecem pela internet. Na internet é muito fácil as pessoas darem bolo nas outras, sumirem. Muito comum. Então, com tudo isso junto, faz com que você tenha muito problema, muita dificuldade de poder lidar com isso. Então, o ideal é que você sim aprenda outros sistemas, a começar por D&D. Quinta edição, que atualmente é o D&D em voga, mas eu diria para você também aprender o D&D terceira edição, que é o famoso sistema D20, que ainda hoje é muito jogado e serve de base de outros RPGs, como por exemplo Tormenta RPG. Do ponto de vista brasileiro, quais são os sistemas mais jogados? Tirando o D&D, que é o sistema mais jogado também no Brasil, você tem o 3DT, você tem os sistemas mais jogados, é o 3DT, o D&D e o Old Dragon. Eu acho que são os 3 maiores sistemas jogados aqui no Brasil. Difícil, o Tormenta RPG também é muito jogado. Mas de longe, de lavada, D&D. D&D é o sistema mais jogado. 3DT, ele é conhecido e importante por causa da Dragão Brasil. Daemon ainda tem os seus seguidores. E eu estou fazendo a edição revisada do sistema, então agora está ficando melhor. Mas é isso. Aí volta para a pergunta. É importante conhecer outros sistemas? Sim, especialmente quando o sistema que você conhece é Shadow of the Demon Lord, que ninguém conhece. Ninguém conhece. E ninguém vai querer aprender um novo sistema. Ninguém tem vontade disso. É assim que é. Então, o ideal é você procurar os sistemas mais jogados e você vai ver que é D&D. Então, conhecer D&D é importante. Do ponto de vista de
enquanto um jogador de RPG, enquanto um RPGista, enquanto alguém que quer conhecer RPG, é meio que essencial você conhecer os seguintes sistemas: D20, D&D quinta edição, D&D terceira edição, o sistema D20, Storyteller antigo, que é mais jogado e mais conhecido do que Storytelling novo. Esses são 3 sistemas que você tem que conhecer, porque são ainda hoje muito jogados, muito importantes, e você vai provavelmente encontrar sempre mesa deles. Para brasileiros, é importante conhecer, por exemplo, o 3DT, é importante conhecer, pelo menos o básico. O 3DT básico é fácil. Agora, o 3DT mais complexo, com os diversos kits e combos, é uma coisa absurdamente sem noção. Mas o 3DT básico é importante conhecer. 3DT, Daemon, os 2 grandes sistemas genéricos brasileiros, e atualmente outro também grande sistema RPG muito jogado, o Tormenta RPG, para o cenário de Tormenta. Estes são os 3 grandes RPGs brasileiros, por assim falar. E para conhecer até mesmo da história do RPG, eu diria que é necessário conhecer GURPS. Você pode não ser um grande mestre de GURPS, você pode não ter nem mestrar, é só para ler, só para saber como GURPS funciona e existe. Porque GURPS ele é o melhor sistema que já foi feito simulacionista e interativista, que é o que você especificamente gosta de mestrar. Existe um mini GURPS que tem online, ele é 30 páginas, ele é de boas. É só para você ter uma noção de como existe e como funciona o GURPS. Então, essencialmente é isso. Respondendo a sua pergunta, é importante conhecer os sistemas? Sim. Por quê? Porque o RPG ainda é muito desconhecido no Brasil, é muito difícil conseguir mesas, e as pessoas que chegam nessas mesas vão normalmente incentivadas por D&D, que é o grande sistema conhecido. Então conhecer D&D é essencial para você conseguir jogadores e ter mesas. Do contrário, você vai ter muita dificuldade. Quanto mais desconhecido o sistema, mais difícil é você arranjar mesa. Então, responde a sua pergunta? Respondeu. Mais alguma pergunta? Qualquer um também que entrou agora na call, é que a gente ia dar uma aula sobre mestragem. Como não tinha pessoas, eu estou conversando e respondendo perguntas relacionadas a tópicos gerais de RPG. Já falamos aqui sobre como lidar com problemas sobre o quanto narrar ou quanto você descrever para os jogadores. Já falamos aqui dos conceitos gerais sobre sandbox, que seria mundo aberto, versus campanhas episódicas. Eu expliquei aqui alguns conceitos gerais sobre como começar uma aventura no meio dela, para evitar situações descabidas dos jogadores saindo pelos cantos, que isso aí é uma técnica chamada in media res, que é começar no meio da aventura. E aí agora eu estava falando um pouco sobre por que é importante saber mais de um sistema. Mas se alguém tiver uma pergunta, pode perguntar, pode falar. Só lembrando que eu avisei no começo, mas agora eu repito que eu estou gravando o vídeo, que eu vou postar no canal, para outras pessoas que tenham interesse de saber mais sobre RPG possam ver. Então podem comentar, estou vendo que as pessoas estão escrevendo, podem fazer perguntas, podem falar também se não quiserem escrever, porque eu ainda posso ficar mais meia hora discutindo sobre RPG. Eu posso falar sobre sistemas específicos. No momento exato eu estou trabalhando com uma edição revisada do Daemon, até mesmo estava à frente pelo Del Debbio, que ele tinha me passado esse encargo, já estou terminando. Vou deixar, vai ficar livre para todo mundo que quiser ver o sistema Daemon, que em termos gerais, se eu vou falar sobre o sistema Daemon é mais uma hora, mas o sistema Daemon ele é muito polêmico no Brasil, ele tem vários problemas, tanto do ponto de vista de sua construção sistêmica, como também polêmicas de que ele fez em termos de discurso, teve muitos problemas com que falou mal de pessoas e não sei o que, e também teve problemas relacionados com grupos religiosos que quiseram atacar o sistema. Então é um sistema muito polêmico, e é muito difícil ficar falando sobre. Ele tem essa carga muito negativa, o Daemon. Mas. Olá, pra mim? Sim, eu fazer uma pergunta. Sim, pode falar. Só primeiro eu vou responder aqui. O que o Ban. Eu vou mandar aqui o canal. Eu não sei se eu posso botar o canal aqui no RPG do Mestre dos Magos. Eu acho que é proibido. Mas eu posso mandar. Me digam aí no chat se eu posso botar meu canal.
pra vocês verem, senão eu mando por mensagem pra cada um. Mas é isso. Pode perguntar aí, ô Felipe. Então, eu mestrava em Daemon, Sim, só que eu via problema, como você tá falando sim, de RPG mais fáceis sim, sim. para você encontrar online, só que eu senti uma dificuldade no Daemon, porque ele não era muito bom para iniciante, assim. A pessoa se perdia no ponto, tinha muita perícia. Sim. Geralmente o cara esbarrava nessa questão. Essa questão de você mestrar os mais jogados, eu tenho tentado contornar ele usando um sistema mais simples que atualmente eu estou mestrando em Savage Worlds. Conheço, É um sim. sistema livre e tal, e é bem mais fácil de você Ainda é bem passar para o complexo. jogador Savage Worlds ainda é um sistema bem complexo. Mas ele é relativamente conhecido no Brasil porque teve um financiamento muito bem feito. E então ele não é tão desconhecido. Do lado lá de fora, nos Estados Unidos, ele entra no rol dos sistemas mais jogados, que são Fate, Savage Worlds, Call of Cthulhu, D&D, obviamente, e... tô esquecendo algum. Os Apocalypse Worlds. Eu já falei, é Fate, Savage World, Apocalypse World, Call of Cthulhu, D&D. São os 5 grandes RPGs do mundo. Mas sim, continue. Mas então, é isso que eu tava falando. Ah. Eu não poderia contornar essa questão do jogo pouco jogado com um jogo fácil de se aprender. Eu acho o Savage Worlds Sim. bem mais fácil de se aprender do que Battlefield, por exemplo, ou D&D, ou qualquer coisa assim. Então, vou primeiro responder o Savage Worlds, que é mais rápido, e daí eu volto pra Daemon, que é como eu tô no encargo. Eu tava no encargo até da 4ª edição oficial da Daemon. O problema é que, de forma geral, todo mundo deu pra trás, não vai ter mais 4ª edição oficial, então só vai ter uma edição revisada online, que eu vou deixar... Mas aí eu entro... Não vou entrar nem em específicos pra não dar problemas mesmo, seja pra mim, seja pra pessoas, mas eu posso falar um pouco de Daemon daqui a pouco. Sobre o Savage Worlds. Savage Worlds, que a sua questão foi, eu tô tentando contornar isso com um sistema simples. Savage Worlds não é simples. Ele é mais simples do que D&D 5ª edição. Talvez. Porque Savage Worlds ele tem o... É que eu não lembro não sei qual é a terminologia em português. Mas ele tem os Benes, que são os poderes especiais dos personagens, com pré-requisito. É Benes que se chama, né? Como é que é em português? Os talentos lá, os poderes. É Benes mesmo. É Benes? Ok. Então, os Benes, que são um conjunto de talentos extremamente complexo, com pré-requisito, com coisa específica, que é tão difícil quanto os talentos de D20, ainda, ou até mesmo mais. Tem conjuntos de perícia e atributos, que mesmo que as rolagens sejam idealmente simples, elas ainda assim são 2 conjuntos diferentes de coisas. Ele não tem a facilidade das classes, que as classes são coisas fáceis das pessoas entenderem. É tipo, qual classe você é? Eu sou guerreiro. Eu sou arqueiro arcano. Eu sou não sei o que. Savage Worlds você tem que construir o seu construto de personagem, o que é um passo mais complexo de se fazer muitas vezes. E também ele tem algumas coisas que são abstrações que às vezes o jogador que nunca jogou RPG ele não entende. Tipo, a abstração do sistema de dano em Savage World, que você tem lá o limiar de dano para você atravessar, aí você dá Shaken no primeiro, e depois você dá o Wound, e depois você mata o cara. Esse nível de abstração às vezes não entra na cabeça dos jogadores. Enquanto que por causa de jogos eletrônicos com HP, quando você fala, você tem 30 de HP, pronto, ele entendeu. Você tá Shaken, pera, mas o que é Shaken? É que eu não sei os termos em português, que eu não li a versão em português, só li a versão em inglês. Então, Savage World é mais simples do que muito RPG. Ele é mais simples do que muito RPG, mas ele é simples o suficiente para poder contornar. Eu diria que existem outras possibilidades. Um RPG muito simples é o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, que você inclusive pode usar para praticamente qualquer cenário. É muito fácil de adaptar. O Mini GURPS é mais simples do que do que Savage Worlds. O Mini GURPS, com as regras simplificadas, ele é mais simples do que o Savage Worlds, pra você ter noção. Pensando aqui em outros sistemas simples. É que existem muitos sistemas simples, mas eles não estão em português e tal. Então, 3DT, na sua versão mais basicona, também é bem simples. Mas aí qual vem a questão? A grande questão é que as pessoas chegam no RPG mediante D&D.
Elas pensam em D&D e elas vêm com D&D. Se você está falando de um grupo de iniciantes, jogadores que começaram agora, a verdade é que você pode começar com qualquer sistema. Essa é uma grande verdade curiosa. Porque quando você está começando a jogar, você vai começar com qualquer sistema e você vai se adaptar a esse sistema. Eu conheço um grupo que começou a jogar com Call of Cthulhu 6ª edição, que é um sistema completamente maluco. Não sei se vocês conhecem, mas a 6ª edição de Call of Cthulhu é surrealmente estranha, com atributos rolados de forma diferente para cada um, uma penca de pontos de perícia para distribuir entre várias perícias. A base das perícias variam de perícia para perícia. Tem perícia que é atributo vezes 12, perícia que é 3 atributos somados, perícia que são 2 atributos somados, perícia que é só um nível de atributo. Então, Call of Cthulhu 6ª edição é uma loucura. E pessoas começaram a jogar com isso. Então, se você está falando de RPG de pessoas que começaram a jogar agora, não importa muito. É mais o fato de a maioria das pessoas chegam no RPG pelo D&D. Você querer jogar outra coisa é basicamente ter que ensinar um outro sistema para as pessoas. E as pessoas têm muita resistência a aprender qualquer sistema. Porque aprender um novo sistema significa que você vai estar tendo que ter... Você não, literalmente, você está perdendo, do ponto de vista dessa pessoa, ela está perdendo tempo que ela não está jogando, ela não está se divertindo para aprender uma coisa para estar talvez se divertindo no futuro. Então muita gente não tem interesse disso. Então, mesmo para sistemas simples, ela vai preferir jogar o que já sabe. E ela muito provavelmente vai conhecer D&D. É mais essa questão. Eu não acho que dê para contornar. Você contornará, você pode reduzir assim 10% o problema. Mas em última instância, o problema é o D&D é o maior sistema e as pessoas já o conhecem, as pessoas têm resistência de aprender novos sistemas e fica nisso. Mas de forma geral, sistemas mais simples ajudam a talvez tentar reduzir essa barreira, mas ainda assim é importante conhecer vários sistemas, porque muitas vezes a pessoa fala assim: você quer jogar? Quero. Aí quando você fala que é um outro sistema que não D&D, ela já muda de ideia. Você quer adicionar alguma coisa? Não, eu só queria perguntar se eu não estaria com isso meio que retroalimentando o problema das pessoas só quererem jogar D&D. Tanto jogo tão com regra mais interessante. O Daimon mesmo eu acho bem melhor do que o D&D. Eu também. Pelo menos o D&D quinta. Eu gosto muito do D&D antigo, mas o D&D quinta eu acho interessante, melhor que o terceira, mas mesmo assim não é minha praia não. Aí que tá a questão. Se você conseguir fazer a cabeça das pessoas, ótimo. Mas do ponto de vista puramente, que a pergunta é útil saber vários sistemas? Sim, se você quiser mestrar e jogar mais. Porque é o mais provável que você encontre jogos de D&D. Porque se você conseguir mudar a cabeça das pessoas, ótimo. Mas muitas vezes você vai encontrar a pessoa falando: eu vou jogar D&D, eu não sei jogar isso, e não quer jogar e pronto. Ou começa a jogar, não se interessa pelo sistema e vai embora. Então tem isso. É um risco, é uma possibilidade. E falar de ter problema de retroalimentar o sistema é pensar que não temos muita escolha por enquanto. Novamente, o RPG é uma coisa desconhecida praticamente no Brasil, ainda. Está crescendo, e eu espero que continue crescendo. Muitas editoras, muitos eventos, o RPG está voltando a ser alguma coisa no Brasil. Então, quem sabe, isso aí mude. Mas por hora é D&D. Então, fica difícil. É difícil mesmo. Sobre o Daemon propriamente, você tinha perguntado sobre os problemas de Daemon e tal, sobre a questão das perícias nas fichas. Isso tudo foram questões levantadas na edição revisada de Daemon, que eu já estou trabalhando nela há 2 anos. Na verdade, eu já lido com possibilidade de revisão de Daemon há mais ou menos 5, 6 anos. Mas trabalhando nessa especificamente nessa edição só há 2 anos. E a grande questão é que uma das colocações é essa, que é muito demorado para fazer ficha, é muito complexo, as pessoas não entendem, etc, etc, etc. Mas tem outros problemas.
Daemon é um sistema incompleto. Isso é uma questão que muitas pessoas lá, especialmente os fãs mais antigos da Daemon, eles gritam, choram, falam que não. Mas Daemon é um sistema incompleto. Uma coisa muito simples. Não existe nas regras da Daemon como fazer disputa. Disputa é um termo em RPG para quando 3 ou mais personagens estão competindo por uma questão, por uma mesma questão. Em Daemon, não tem como você fazer uma disputa de arquearia. Não tem como fazer uma corrida. Não tem como você fazer uma busca de 3 personagens. Não tem, é impossível. Não tem na regra. É um sistema incompleto. Daemon é um sistema que não foi terminado. Então, tem essas questões. Se você for ler Daemon, é uma das coisas mais confusas que existe. Porque você tem, por exemplo, teste solo de atributo, teste solo de perícia, teste de perícia versus perícia, perícia versus atributo, atributo versus atributo. Cada um desses testes é diferente. Inclusive ao ponto da coisa insana, que é o atributo solo, o teste, por exemplo, os atributos médio humano é 10. O atributo solo você testa com atributo vezes 4. Mas quando você testa um atributo contra um outro atributo, é atributo vezes 5 contra atributo vezes 5. Não faz sentido. Literalmente não tem sentido. Porque é um sistema incompleto e é um sistema que nunca realmente sofreu uma revisão. Nunca. Inclusive, uma coisa muito engraçada é que a pior regra que eu já vi em RPG é do Daemon 2ª edição, que nunca teve nenhuma outra, que é um combate que eles inventaram que é absolutamente horrível. É a pior regra que eu já vi em RPG. Em que você tem que pegar um valor de combate, dividir pelo outro e multiplicar por 100. É surreal. É literalmente, você tem 72 de ataque, tem que dividir por 43 que é a defesa do cara. Olha que loucura. Sinta a loucura. Você no meio da batalha, para cada ataque, você vai dividir o seu ataque de 72 pela defesa de 43 do cara e multiplicar por 100. Isso é insano. É a pior regra que eu já vi no RPG. E obviamente na 3ª edição não foi repetida. Essa regra é absurda, é ridícula. Mas o meu trabalho com a edição revisada foi basicamente completar os buracos. Retirar essas loucuras de vários testes para tudo. Colocar regra para disputa, colocar uma escalação de dano, uma consecução lógica para progressão de força, essas coisas. Foi isso que eu acabei fazendo. E no mais eu estou com um projeto de pensar em fazer uma vertente, uma variante do Daemon com Call of Cthulhu que eu estou chamando de sistema D100 que vai ser uma outra coisa. E talvez eu até faça um financiamento, não sei. Isso aí eu tô pensando. Mas sobre a sua questão de não é bom para iniciantes e tal, realmente, na versão revisada, eu coloquei algumas possibilidades. Como, por exemplo, a criação de personagem, eu coloquei a criação com valores fixos. Ao invés de você distribuir 100 pontos de atributo entre força, constituição, destreza, agilidade, inteligência, percepção, carisma e vontade, que você tem que distribuir 100 nas regras de Daemon, eu falei, distribua os valores 16, 14, 14, 12, 12, 12, 10, 10. Valores fixos, que nem Storyteller. Isso deixa a coisa muito mais rápida. Em Daemon também, ao invés de você distribuir lá os pontos de perícia, que demora pra caralho pra distribuir aqueles pontos de perícia, aí eu falei, você tem pontos específicos para distribuir. Você tem 40, 30, 30, 20. Vezes 3. São esses números específicos que você tem que distribuir. E a maneira mais rápida de todas é você escolher um kit. Os kits, eles são fichas prontas, com todas as perícias e aprimoramentos já escolhidos. Literalmente, a criação de personagem, que com essa versão que eu fiz, dura 1 minuto. Você pega os atributos, distribui e escolhe um kit. Acabou a criação de personagem. Então, é imediato. Eu posso dar uma dica então de sistema que me incomodava muito no Daemon? Pode. Que era uma coisa que me incomodava, que era você tinha ataque com espada longa, aí você tinha ataque com espada curta. Sim. Aí eu ficava muito maluco com isso, que eu falava, caralho, como é que o cara, ele luta pra caramba com uma espada longa, ele pega numa espada curta, ele não sabe o que fazer, ele fala, é completamente é outro mundo. Isso a nova versão foi simplificada. Separado também, eu achava muito complicado. Ataque e defesa também foi juntado. Não existe mais perícia de ataque e defesa, é uma só.
Ah, tá. Então eu fiz a edição sozinho, porque era isso que eu fazia. Muita gente fazia isso porque é completamente bizarro isso. Aqui, eu vou postar agora a lista de perícias do Daimon revisado que eu fiz. Pra você ter noção, como foi reduzido. Por exemplo, armas brancas é escudo, espada, machado, massa, martelo, armas de haste, corrente e laço. Não existe espada curta, adaga, espada longa, espada whatever, não existe mais isso não. O que eu fazia, eu acho que eu botava espada. Que o Ban, eu logo respondo o que você falou, só terminando aqui. Vai, fala. Felipe. O que eu fazia também, eu botava arma leve, arma média. Sim. Acho que já resolvia, mas atrapalhava um pouco a distribuição de pontos. Acho que a maioria só usava 3 tipos de arma. Então, acho que era útil. Respondendo ao que o Ban. Ele falou: mestre, eu quero aprender um sistema para valer, estudar ele de cima a baixo, já que não sou um grande conhecedor dos sistemas, no caso estudar eles, eu recomendaria qual algo para iniciantes mesmo. Novamente, o ideal é que você procure sistemas que você vai ter pessoas que queiram jogar. Porque eu poderia falar pra você conhecer GURPS. GURPS é um sistema que você pode usar pra tudo, ele é maravilhoso e tal, mas você nunca vai jogar GURPS. Ninguém quer jogar GURPS, então é inútil aprender GURPS. GURPS só é útil pra aprender como uma teoria de RPG. Porque você aprende muito em como criar valores e sistemas a partir de GURPS. Mas ele é inútil de aprender porque você nunca vai jogar com GURPS. Então, sistemas. Eu diria, considerando que você queira procurar grupos, eu diria que você procure D&D quinta edição. É o sistema mais jogado. Então, D&D quinta edição é o sistema para se procurar. Se você souber esse sistema, você provavelmente vai encontrar mesas. Se não D&D, você sempre pode procurar o Storyteller, que é um sistema mais genérico, você pode usar para mais coisas. Eu diria que você pode usar a edição revisada, que é Vampiro 20 anos, Lobisomem 20 anos, Mago 20 anos, se você souber inglês. Senão você pode usar a edição antiga, que muda pouca coisa do ponto de vista de sistema. Você inclusive te ajuda depois a compreender o sistema Storytelling, que é diferente do Storyteller, e é melhor que o Storyteller, mas o Storyteller é a base e as pessoas conhecem mais. Então o Storyteller é um bom sistema que você possa conhecer. Mas sinceramente, pegando o que é mais jogado, é D&D. E também coisas que são muito jogadas são alguns cenários específicos brasileiros. Por exemplo, Tormento. Se você for aprender o Tormento RPG, você vai ter jogadores, porque a comunidade de Tormento é muito forte. Eu posso até te passar o grupo no Facebook e o grupo aqui no Discord. Você vai pra lá que você vai encontrar mesa. É um sistema difícil, é um sistema derivado do D20, é um sistema chatinho, é um sistema que só vai conseguir jogar Tormenta. Ele não serve pra mais nada, mas você vai sempre ter jogo. Então, a minha primeira pergunta pra você, Kilban, é: você quer aprender para ter um conhecimento de um sistema que você possa aplicar para vários tipos de jogos, independente de mesa, ou você quer aprender para jogar, ou para mestrar? O que você fala aí, o Kilban? Ele está escrevendo. Estou esperando para ver o que ele vai escrever. Lembrando que mais pessoas podem fazer perguntas. Eu agora estou respondendo as perguntas do Kilban. Quem tiver mais perguntas relacionadas a qualquer contexto relacionado a RPG, pode perguntar. Como eu já me apresentei no começo, eu sou relativamente conhecido no meio da RPG nos grupos, em especial os grupos OSR, 3DT e Daimon. E eu já lido com RPG há mais de 20 anos e agora eu tenho lidado também com consultoria de RPG, na construção e desenvolvimento de jogos de RPG, tanto na parte de cenário quanto na parte de sistema, como também eu estou lidando um pouco e vendo à frente as questões de RPG na educação. E também estou vendo algumas questões mesmo de produção sistêmica do ponto de vista de Daimon, e alguns sistemas próprios que eu estou fazendo, como o sistema Ultra. Mas isso aí já é coisa para se discutir em outros aspectos. Então, Kilban, quero aprender um sistema onde eu possa usar para vários tipos de campanhas, não apenas uma. Dá vontade de realmente falar sobre o GURPS, mas você nunca vai encontrar alguém para jogar GURPS.
Você não vai. Então eu não posso te dizer para aprender GURPS. Aqui no server tem uns 4, 6 mestres que mestram GURPS. Mas é difícil arranjar jogador. As pessoas não querem jogar GURPS. Eu diria então para você aprender o sistema Storyteller. Que o Storyteller já foi adaptado para tudo. Com as bases do Storyteller você pode jogar muita coisa. Se você souber inglês, você pode ver o cenário de Aberrante, que é de super-heróis. Você pode ver o cenário de Zion, que é o cenário de deuses e semideuses. Você pode aprender Alternate não. Meu Deus, qual é o nome do cenário futurista de Storyteller? Não é Alternate. Não lembro. Trinity. Eu sei que eu devo estar falando nomes muito estranhos. É porque, tipo, eu gosto de procurar... Eu gosto de procurar sobre sistemas, então eu conheço muitos sistemas. Mas o Trinity é o RPG futurista da Storyteller. Teve uma nova volta do Storyteller com Vampiro 20 anos, Lobisomem 20 anos, Mago 20 anos. Então... Oi? Uma coisinha, magos, pra você entender o mago, você vai ter que ler vampiros e lobisomens, não é? Também. É que ele tá falando... O Storyteller, ele pode ser usado pra várias coisas. Então... Não, sim, mas pro pessoal entender mago, tem que ver um pouquinho de vampiro e lobisomem. Porque é meio chatinho. Não é necessário, não. Você pode ler só mago, só vampiro ou só lobisomem. Ou só changeling. Você não precisa ler todos, não. Pra você conhecer o cenário em geral, se o seu objetivo é conhecer o cenário em geral de Mundo das Trevas, você tem que ler tudo. Mas você não precisa saber de vampiro pra ler mago. Literalmente você não precisa. Tanto que eu nunca tinha lido... Vampiro é o último livro que eu li. Eu comecei por mago, depois lobisomem, depois vampiro. Aliás, não. Lobisomem foi o último que eu li. Então... Você não precisa. Temos RPGs assim muito interessantes. Tinha o Ópera, que era um RPG brasileiro, mas ele morreu. Tinha o Daemon, que também morreu. Quem sabe eu consiga reviver. Se bem que eu não vou reviver o Daemon. Talvez eu faça uma variante dele. Mas... em termos de sistema mesmo, genérico, o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, que é o sistema do Diogo Nogueira, do blog do Ponto de Experiência, ele também pode ser usado para muita coisa. Então você pode dar uma lida nele. Ele é bem pequeno, bem curto, bem simples. É isso. Eu diria para você aprender Daemon, mas Daemon, nas versões que tem, ele é muito ruim. É um sistema falho, é um sistema limitado, é um sistema incompleto. Espera até sair a minha versão revisada, que aí pelo menos você vai ter um sistema completo. E se eu lançar a versão alternativa, o sistema derivado, é melhor ainda, porque ele vai suprir problemas que vão continuar na revisada. Então, é isso. Eu acho que Storyteller é a minha resposta. Que é um sistema que é conhecido por pessoas aqui, é um sistema que é jogado por pessoas aqui e que você pode usar para várias coisas. É um sistema que seria melhor para uma coisa genérica, no mundo ideal que eu te apresentaria? Não. Para mim, alguns OSR são melhores e GURPS é melhor, mas você não vai conseguir mesa dessas coisas. De maneira geral. Você vai conseguir mesa de Storyteller, mas não conhece desses. Storyteller. Aqui, Storyteller. No futuro, quando sair a versão que eu estou fazendo do Daemon, até você pode aprender com Daemon. Não é nem com Daemon, com D100, o BRD100, que é o que eu estou querendo fazer. Que é baseado no Call of Cthulhu e é baseado no Daemon. Aí sim você poderia utilizar, mas o Daemon atual ele é bem ruinzinho. Mais alguma pergunta, alguém? Alô? Acho que a minha internet caiu aqui.
Vamos ver se consegue voltar. Pelo menos pra ver se eu consigo estar lá. Mas parece então que a aula vai acabar, infelizmente. Porque eu caí. Minha internet morreu. Então, pessoal, minha internet morreu, a aula acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vou deixar no link da descrição, vou deixar na descrição do vídeo o link para estes canais. Então, aqui foi Gagai. Até a próxima, pessoal. Falou!